Em Broquil, uma comunidade onde a vida transcorre em um ritmo previsível, Luciana dedicava seus dias à formação de mentes jovens, imersa em um mundo de cores vibrantes e aprendizado lúdico. Contudo, a tranquilidade de sua existência foi gradualmente corroída por uma sensação sutil, porém persistente, de irritação na pele do braço direito. Inicialmente, atribuída ao estresse inerente à profissão ou ao contato com o pó de giz, a aflição começou a ganhar contornos mais definidos. Uma pequena protuberância, inicialmente discreta, manifestou-se, alimentando a crença de que se tratava de uma simples picada de inseto. No entanto, a persistência do desconforto, a sua insidiosa intensificação, e mais perturbadoramente, a crescente sensação de movimento sob a pele, desmentiam qualquer explicação simplista. A pele, que deveria ser uma barreira protetora, tornava-se o palco de uma invasão silenciosa, um lembrete constante de que nem tudo que nos afeta é visível à primeira vista. A rotina de Luciana, antes preenchida pela alegria contagiante das crianças, passou a ser dominada pela angústia e pela busca incessante por alívio. Com pressa, cremes de venda livre, e até mesmo remédios naturais recomendados por vizinhos bem-intencionados foram exaustivamente testados, sem sucesso. Cada tentativa frustrada aumentava a sensação de impotência, enquanto a percepção de algo vivo se contorcendo sob sua pele se tornava cada vez mais vívida e aterradora. O corpo, em sua linguagem não verbal, emitia sinais de alarme cada vez mais urgentes, mas a desatenção inicial, a aposta na normalidade do incômodo, havia criado uma brecha para que o problema se aprofundasse. A insistência de uma amiga, profissional da área de saúde, foi o catalisador que finalmente a impeliu a buscar ajuda médica especializada, um passo crucial que a levaria a confrontar a realidade de sua situação. O Broquil Regional Medical Center, um hospital fictício que se tornaria o cenário para a revelação de um mistério médico, apresentou Luciana ao Dr. Ethan Caldwell, um dermatologista renomado por sua expertise em casos raros e complexos. Durante o exame, a equipe médica observou não apenas a inflamação localizada, mas uma característica peculiar que intrigou o Dr. Caldwell: um leve deslocamento da pele, um movimento sutil que sugeria a presença de algo ativo por baixo. A suspeita inicial, alimentada pela descrição da paciente e pela observação clínica, foi confirmada com a utilização de um ultrassom dermatológico. A imagem revelou, sem margem para dúvidas, um organismo em movimento sob a pele de Luciana, um achado que transcendeu a raridade e adentrou o campo do extraordinário, instigando uma investigação mais profunda sobre a natureza dessa invasão inesperada. A confirmação da presença de um organismo vivo sob a pele de Luciana abriu um novo capítulo em sua vida, um que exigiria não apenas um tratamento médico rigoroso, mas também uma reavaliação profunda de sua relação com seu próprio corpo e com o ambiente que a cerca. A descoberta do parasita, um verme migras cutâneo, serviu como um alerta contundente sobre os perigos ocultos que podem espreitar em atividades cotidianas, como a jardinagem. A falta de luvas em uma área frequentada por animais pode ter sido o ponto de partida para essa infecção insidiosa, uma pequena falha na proteção que permitiu a entrada de um organismo microscópico com um potencial de perturbação imenso. A história de Luciana, portanto, transcende o caso médico isolado. Ela se configura como um poderoso lembrete da intrincada teia de interdependência entre o ser humano e o mundo natural, e da importância vital de estarmos atentos aos sinais que nosso corpo nos envia, especialmente quando se trata de potenciais ameaças invisíveis. A jornada de Luciana, desde a primeira coceira até o diagnóstico surpreendente, é um testemunho da resiliência humana e da capacidade da medicina em desvendar mistérios biológicos. No entanto, mais do que a cura de uma infecção parasitária, o caso de Luciana oferece lições valiosas sobre a importância da prevenção, da atenção aos detalhes e da confiança em nossos instintos quando algo parece fora do comum. A sua experiência, embora incomum, ressoa com a realidade de que, em um mundo cada vez mais interconectado e exposto a diferentes ecossistemas, a vigilância em relação à nossa saúde e ao ambiente ao nosso redor nunca foi tão crucial. A professora, agora recuperada, carrega consigo não apenas a memória de um parasita, mas uma nova compreensão sobre a fragilidade e a complexidade do corpo humano, e sobre a necessidade imperativa de ouvir atentamente os seus mais silenciosos alertas. A experiência de Luciana, embora singular em sua manifestação clínica, abre uma janela para um universo de interações microscópicas que moldam a saúde humana de maneiras frequentemente subestimadas. Para além da ameaça direta de parasitas, o corpo é um ecossistema dinâmico, onde bactérias, fungos e vírus coexistem em uma complexa balança.
A resposta imunológica, em sua vigilância constante, é a linha de defesa primária contra invasores que buscam colonizar ou danificar tecidos. No caso de Luciana, a larva migras cutânea representou um desafio específico para essa defesa, explorando uma via de acesso e uma estratégia de evasão que a medicina teve que desmantelar. Contudo, essa invasão particular lança luz sobre a amplitude de patógenos que podem interagir com a pele, desde infecções fúngicas comuns como a candidíase e a tineia, o popular pé de atleta, até infecções bacterianas mais sérias como a erisipela ou o impetigo, que podem surgir de pequenas lesões cutâneas. O que torna o caso de Luciana particularmente elucidativo é a forma como um organismo microscópico pode manifestar sintomas perceptíveis e até mesmo móveis sob a pele. Isso contrasta com outras condições dermatológicas onde a patologia é mais difusa ou interna. Pense, por exemplo, em reações alérgicas severas, como a urticária, onde a liberação de histamina causa inchaço e vermelhidão, mas sem a presença de um organismo invasor ativo se deslocando. Ou considere doenças autoimunes como o lúpus eritematoso, que pode manifestar lesões cutâneas específicas, mas cuja origem reside na desregulação do próprio sistema imunológico atacando tecidos saudáveis. A larva migras, por outro lado, é um agente externo, um parasita que se move ativamente, criando um rastro de inflamação, em alguns casos, lesões lineares características que denunciam sua migração. Essa distinção é crucial na abordagem diagnóstica e terapêutica, pois exige estratégias radicalmente diferentes para erradicar a causa raiz. Ademais, a história de Luciana serve como um alerta sobre a importância do histórico clínico detalhado e da observação atenta. A professora associou a irritação inicial a fatores ambientais comuns, um erro de julgamento compreensível, mas que atrasou a busca por um diagnóstico preciso. Agora, considere uma situação análoga, mas com um desfecho diferente. Imagine um agricultor que desenvolve uma erupção cutânea após trabalhar em seu campo. Inicialmente, ele pode atribuí-la a uma planta irritante ou a uma picada de inseto. No entanto, se a erupção se espalhar de forma incomum, ou se houver febre e mal-estar, o médico investigará a possibilidade de infecções bacterianas que podem ter entrado por microlesões na pele, ou até mesmo reações a fungos presentes no solo. A diferença fundamental reside na natureza do agente patogênico e em seu modo de ação. Enquanto a larva migra se move fisicamente, criando um trajeto visível, muitas infecções bacterianas ou fúngicas se proliferam localmente, causando uma resposta inflamatória mais generalizada ou lesões pustulosas. A investigação médica no caso de Luciana, com o uso do ultrassom dermatológico, exemplifica a importância de ferramentas diagnósticas avançadas para visualizar o invisível. Em muitos casos de dermatoses, o diagnóstico é primariamente clínico, baseado na aparência das lesões e no histórico do paciente. No entanto, para condições mais raras ou com manifestações atípicas, como a presença de um organismo em movimento, a tecnologia se torna indispensável. Pense em dermatoscopia para avaliar lesões pigmentadas suspeitas de melanoma, ou em biópsias de pele para análise histopatológica em casos de doenças inflamatórias complexas ou tumores cutâneos. A capacidade de ver o que não é aparente a olho nu foi determinante para identificar a causa do desconforto de Luciana, permitindo um tratamento direcionado e eficaz. Essa tecnologia, embora não seja uma panaceia, expande drasticamente o leque de possibilidades diagnósticas, permitindo a identificação de patologias que, de outra forma, poderiam permanecer obscuras por mais tempo, com consequências potencialmente mais graves para a saúde do paciente. Além da identificação direta do agente causador, a resposta do corpo humano a invasores microscópicos se manifesta de inúmeras outras formas, muitas das quais são menos óbvias e podem ser facilmente confundidas com outras condições. A inflamação, por exemplo, é uma resposta imune complexa que, embora essencial para a cura, pode se tornar prejudicial quando crônica ou desregulada. No caso de Luciana, a inflamação era um sinal direto da luta de seu corpo contra o parasita. Contudo, em outras situações, inflamações persistentes podem levar a doenças autoimunes, onde o sistema imunológico, por engano, ataca células e tecidos saudáveis. Condições como a artrite reumatoide, que afeta as articulações, ou a doença inflamatória intestinal, que compromete o trato digestivo, são exemplos de como a resposta inflamatória, quando descontrolada, pode se tornar a própria doença. A pele, como o maior órgão do corpo, também é um campo fértil para inflamações crônicas, manifestando-se em doenças como a psoríase ou o eczema, onde a inflamação persistente causa lesões, coceira intensa e desconforto significativo, sem que haja, na maioria dos casos, a presença de um parasita ativo.
A profundidade da interação entre o ser humano e o mundo microbiano é vasta, por vezes, surpreendente. A microbiota, o conjunto de micro-organismos que habitam nosso corpo, desempenha um papel crucial na saúde, auxiliando na digestão, na produção de vitaminas e na proteção contra patógenos. No entanto, desequilíbrios nessa comunidade microbiana, conhecidos como disbiose, podem desencadear uma série de problemas de saúde. Uma disbiose intestinal, por exemplo, tem sido associada a condições tão diversas quanto a síndrome do intestino irritável, alergias e até mesmo transtornos de humor. Da mesma forma, alterações na microbiota da pele podem exacerbar condições como a acne ou a dermatite atópica, tornando a pele mais suscetível a infecções secundárias. A história de Luciana, focada em um parasita macroscópico, é apenas um vislumbre da complexidade das interações microbiológicas que ocorrem constantemente em nosso organismo, muitas das quais moldam nossa saúde de maneiras sutis, mas profundas. A maneira como percebemos e reagimos a sintomas corporais também é influenciada por fatores culturais e psicológicos, além dos biológicos. A tendência de Luciana em minimizar a irritação inicial pode ser vista como um reflexo da pressão social para parecer forte ou indiferente à dor e ao desconforto. Em muitas culturas, buscar ajuda médica para sintomas considerados menores pode ser visto como um sinal de fraqueza ou hipocondria. Esse estigma pode levar indivíduos a adiar a busca por assistência, permitindo que condições potencialmente tratáveis se agravem. Agora, considere a experiência de um trabalhador rural em uma região remota, que desenvolve uma ferida persistente no pé após um corte. Ele pode hesitar em procurar um posto de saúde por receio de perder dias de trabalho, ou por acreditar que a ferida se curará sozinha. Essa relutância, combinada com a exposição constante a solos e água contaminados, pode criar um ambiente propício para infecções bacterianas graves, como o tétano ou a faceite necrosante, que exigem intervenção médica imediata. A decisão de buscar ou não ajuda médica, portanto, é multifacetada, envolvendo não apenas a percepção da gravidade do sintoma, mas também considerações socioeconômicas e culturais. A medicina moderna tem avançado significativamente na compreensão da pele como um órgão dinâmico e complexo, um verdadeiro campo de batalha, ao mesmo tempo, um ecossistema vibrante. A capacidade de diagnosticar e tratar uma gama cada vez maior de condições dermatológicas, desde infecções parasitárias como a de Luciana até doenças autoimunes e alergias, é um testemunho desse progresso. No entanto, a história de Luciana nos lembra que, apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a vigilância individual e a atenção aos sinais do corpo permanecem como pilares fundamentais na manutenção da saúde. A busca por um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz é um processo que exige a colaboração entre paciente e profissional de saúde, onde a comunicação clara e a confiança mútua são essenciais. A pele, em sua aparente simplicidade, é um portal para um mundo de complexidades biológicas, e compreendê-la em sua totalidade é um passo crucial para desvendar os mistérios da saúde humana. A complexa interação entre o ambiente e a saúde humana é um campo de estudo em constante expansão, revelando como fatores aparentemente benignos podem ter implicações profundas. A história de Luciana, com sua larva migrans, é um exemplo pontual de como o contato direto com o solo, especialmente aquele contaminado por dejetos animais, pode servir como porta de entrada para patógenos. Contudo, essa interação vai muito além de infecções parasitárias diretas. Pense, por exemplo, na exposição a metais pesados presentes em solos de áreas industriais ou agrícolas com histórico de uso intensivo de pesticidas. Elementos como chumbo, mercúrio ou arsênico podem ser absorvidos pela pele ou ingeridos acidentalmente, acumulando-se no organismo e causando uma série de problemas neurológicos, renais e de desenvolvimento, especialmente em crianças. A pele, nesse contexto, atua não apenas como uma barreira, mas também como um ponto de vulnerabilidade a toxinas ambientais que podem, silenciosamente, minar a saúde a longo prazo. Ademais, a qualidade do ar que respiramos, intrinsecamente ligada ao ambiente em que vivemos, exerce um impacto significativo na saúde respiratória e sistêmica. A poluição atmosférica, resultante da queima de combustíveis fósseis, atividades industriais e queimadas, libera partículas finas e gases tóxicos que, ao serem inalados, podem desencadear ou agravar condições como asma, bronquite crônica e doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Mais preocupante ainda é a crescente evidência que liga a exposição a longo prazo a poluentes do ar a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e até mesmo certos tipos de câncer.
O que para Luciana foi um invasor microscópico sob a pele, para muitos outros, o perigo reside nas partículas invisíveis que pairam no ar, um inimigo igualmente insidioso que ataca o sistema respiratório e se infiltra na corrente sanguínea. A água que consumimos, outro elemento vital do nosso ambiente, também carrega seus próprios riscos. A contaminação de fontes de água potável por patógenos, como bactérias, vírus e protozoários, pode levar a surtos de doenças gastrointestinais graves, como cólera, febre tifoide e giardíase. No entanto, os perigos não se limitam aos micro-organismos. A presença de contaminantes químicos, como nitratos provenientes de fertilizantes agrícolas, resíduos de medicamentos ou produtos farmacêuticos descartados inadequadamente, e microplásticos, representa uma ameaça crescente à saúde humana. A ingestão contínua dessas substâncias, mesmo em baixas concentrações, pode ter efeitos cumulativos e adversos sobre o sistema endócrino, reprodutivo e imunológico, cujas consequências completas ainda estão sendo investigadas. A água, que deveria ser sinônimo de vida e pureza, pode, em certas circunstâncias, tornar-se um vetor silencioso de doenças. A relação entre o ambiente construído e a saúde é outro fator de suma importância, frequentemente negligenciado em discussões sobre bem-estar. Edifícios com ventilação inadequada, má qualidade do ar interior, devido a mofo, compostos orgânicos voláteis liberados por materiais de construção e mobiliário, e exposição a ruído excessivo podem impactar negativamente a saúde física e mental. A síndrome do edifício doente, um termo que descreve um conjunto de sintomas inespecíficos como dores de cabeça, fadiga, irritação nos olhos e problemas respiratórios, é um testemunho direto dessa conexão. Agora, considere como uma casa com infiltrações e mofo persistente, além de comprometer a estrutura do imóvel, pode se tornar um foco de esporos fúngicos que, ao serem inalados, desencadeiam reações alérgicas graves ou exacerbam condições respiratórias pré-existentes, criando um ambiente de constante ameaça à saúde dos seus ocupantes. Por fim, a biodiversidade e o contato com a natureza, embora geralmente associados a benefícios para a saúde, também podem apresentar riscos. O contato com certos animais selvagens pode levar à transmissão de zoonoses, como a raiva ou a doença de Lyme, conforme já aludido no contexto da larva migras. Além disso, a exposição a plantas venenosas, como a erva venenosa ou certas espécies de cogumelos, pode causar reações cutâneas severas ou intoxicações potencialmente fatais. Mesmo o convívio com animais de estimação, que traz inúmeros benefícios psicológicos, exige cuidados, como a higiene adequada para prevenir a transmissão de parasitas ou alergênicos. Dessa forma, a interação com o mundo natural, embora fundamental para o equilíbrio ecológico e o bem-estar humano, requer uma abordagem informada e cautelosa para mitigar os riscos inerentes. A interconexão entre o corpo humano e o ambiente externo se estende para além das ameaças patogênicas diretas, adentrando o domínio das interações bioquímicas e fisiológicas sutis. A exposição a certas substâncias químicas, mesmo em concentrações consideradas seguras para a maioria das populações, pode desencadear reações adversas em indivíduos com predisposições genéticas específicas ou sensibilidades adquiridas. Por exemplo, a exposição a disruptores endócrinos, como os encontrados em alguns plásticos, pesticidas e produtos de higiene pessoal, pode interferir no sistema hormonal, afetando o desenvolvimento, a reprodução e o metabolismo. Agora, considere como a exposição crônica a níveis baixos de ftalatos, presentes em muitos produtos de consumo, pode estar associada a alterações na função tireoidiana ou a um risco aumentado de certas formas de câncer em populações geneticamente vulneráveis. A pele, ao absorver essas substâncias, torna-se um ponto de entrada para desregulações internas que podem manifestar-se de maneiras inesperadas, desde problemas de fertilidade até alterações comportamentais. Outra camada crucial de complexidade reside na forma como o estresse ambiental, seja ele físico ou psicológico, pode modular a resposta imunológica e a suscetibilidade a doenças. A exposição prolongada a ambientes ruidosos, como áreas urbanas com tráfego intenso ou proximidade a aeroportos, não se limita a causar incômodo auditivo. O estresse crônico induzido pelo ruído pode levar a um aumento nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que, em excesso, suprime a função imunológica, tornando o indivíduo mais suscetível a infecções. Imagine a situação de um morador de uma metrópole que, além de lidar com a poluição do ar, está constantemente exposto a um nível de ruído que ultrapassa os limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Essa sobrecarga sensorial e fisiológica pode criar um estado de alerta constante em seu corpo, debilitando suas defesas naturais e abrindo portas para uma variedade de problemas de saúde,
desde resfriados comuns até condições mais graves. Adicionalmente, a dieta e o acesso a alimentos nutritivos são intrinsecamente ligados à qualidade do ambiente em que vivemos. Em desertos alimentares, áreas com acesso limitado a alimentos frescos e saudáveis, a população frequentemente recorre a opções processadas e de baixo valor nutricional. Essa dieta deficiente pode comprometer o desenvolvimento físico e cognitivo, especialmente em crianças, e aumentar o risco de doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Pense em como uma comunidade rural isolada, cujas terras férteis foram degradadas pela monocultura intensiva e pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, pode enfrentar dificuldades em produzir alimentos saudáveis, sendo forçada a depender de produtos industrializados de baixa qualidade, perpetuando um ciclo de má nutrição e problemas de saúde. A qualidade do solo e a sustentabilidade das práticas agrícolas, portanto, têm um impacto direto na saúde pública. A própria arquitetura e o planejamento urbano podem influenciar significativamente a saúde e o bem-estar. A falta de espaços verdes em áreas densamente povoadas, por exemplo, priva os habitantes de oportunidades de contato com a natureza, que demonstrou ter efeitos benéficos na redução do estresse, na melhora do humor e na promoção da atividade física. Por outro lado, cidades planejadas com amplas áreas de lazer, ciclovias e calçadas seguras incentivam um estilo de vida mais ativo e saudável. Agora, considere a disparidade entre um bairro com parques bem cuidados, acesso a transporte público e comércio local diversificado, e outro caracterizado por edifícios monolíticos, poucas áreas de convivência e dependência quase total do automóvel. A primeira configuração, por si só, já promove um ambiente mais propício à saúde física e mental de seus residentes, enquanto a segunda pode contribuir para o sedentarismo, o isolamento social e uma maior exposição a poluentes. Por fim, a questão da temperatura e das mudanças climáticas representa um desafio ambiental cada vez mais premente com implicações diretas na saúde. Ondas de calor extremas podem levar à exaustão pelo calor, insolação e agravar condições cardiovasculares e respiratórias pré-existentes, especialmente em populações vulneráveis como idosos e crianças. Ao mesmo tempo, alterações nos padrões de chuva e aumento da temperatura podem expandir o alcance geográfico de vetores de doenças, como mosquitos transmissores de dengue, zika e chikungunya, para novas regiões. Visualize um cenário onde uma região anteriormente fria, agora experimentando verões mais longos e quentes, se torna um novo foco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, introduzindo um risco de doenças infecciosas que antes era inexistente, exigindo novas estratégias de saúde pública e adaptação ambiental. A intrincada relação entre o ser humano e o ecossistema microbiano é um campo de estudo em constante evolução, revelando como a nossa saúde está intrinsecamente ligada à balança delicada dos micro-organismos que habitam nosso corpo. Para além da mera coexistência, estabelece-se uma simbiose fundamental. A microbiota intestinal, por exemplo, não apenas auxilia na digestão de nutrientes complexos e na síntese de vitaminas essenciais, como as do complexo B e a vitamina K, mas também desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na maturação do sistema imunológico. Bactérias benéficas competem por espaço e recursos com patógenos potenciais, atuando como uma barreira natural contra infecções. Agora, imagine a situação em que um indivíduo passa por um ciclo prolongado de uso de antibióticos, seja por infecções recorrentes ou por outras condições médicas. Esse tratamento, embora eficaz contra as bactérias patogênicas visadas, pode inadvertidamente dizimar populações inteiras de micro-organismos benéficos, levando a uma desbiose. Essa alteração no equilíbrio microbiano pode manifestar-se de diversas formas, desde desconfortos gastrointestinais como inchaço e diarreia, até um aumento na suscetibilidade a infecções oportunistas, como a candidíase intestinal, onde o fungo Candida albicans, normalmente presente em baixas contagens, prolifera descontroladamente na ausência de competição bacteriana. Ademais, a influência da microbiota estende-se para além do trato digestivo, impactando sistemas corporais de maneiras surpreendentes. Pesquisas recentes têm demonstrado uma comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro, conhecida como eixo intestino-cérebro. A composição da microbiota intestinal pode influenciar a produção de neurotransmissores, como a serotonina, que desempenha um papel vital na regulação do humor, do sono e do apetite. Uma desbiose, nesse contexto, tem sido associada a um risco aumentado de transtornos de ansiedade, depressão e até mesmo a condições neurodegenerativas. Pense, por exemplo, em um indivíduo que sofre de síndrome do intestino irritável, uma condição frequentemente ligada a alterações na microbiota intestinal. Além dos sintomas digestivos,
muitos desses pacientes relatam alterações de humor e fadiga crônica, sugerindo que a saúde do seu intestino está diretamente conectada ao seu bem-estar mental. A investigação dessa conexão revela que o que acontece em nosso sistema digestivo pode, de fato, reverberar em nosso estado emocional e cognitivo. Por outro lado, a composição da microbiota é moldada por uma miríade de fatores ambientais e de estilo de vida. A dieta, em particular, exerce uma influência poderosa. Um regime alimentar rico em fibras, provenientes de frutas, vegetais e grãos integrais, tende a promover o crescimento de bactérias benéficas, enquanto dietas ricas em açúcares refinados e gorduras saturadas podem favorecer o desenvolvimento de micro-organismos menos desejáveis. Agora, considere a diferença na microbiota intestinal de duas pessoas, uma que adota uma dieta mediterrânea, rica em vegetais, azeite de oliva e peixes, e outra que consome predominantemente alimentos processados e fast food. É provável que a primeira apresente uma diversidade microbiana maior e um perfil de bactérias mais favorável à saúde, enquanto a segunda pode exibir uma menor diversidade e uma predominância de micro-organismos associados à inflamação e doenças metabólicas. Além da dieta, o ambiente em que vivemos e as exposições às quais estamos sujeitos também desempenham um papel significativo na modelagem de nossa comunidade microbiana interna. O contato com a natureza, por exemplo, pode enriquecer a diversidade microbiana. Agora, pense em crianças que crescem em ambientes urbanos com poucas áreas verdes, em contraste com aquelas que brincam ao ar livre em quintais ou parques. As crianças com maior exposição a ambientes naturais tendem a desenvolver uma microbiota mais diversificada, o que, por sua vez, tem sido associado a um menor risco de desenvolver alergias e doenças autoimunes na vida adulta. Essa observação sublinha a importância de um ambiente rico em biodiversidade para a colonização saudável do nosso corpo por micro-organismos benéficos, reforçando a ideia de que a saúde humana e a saúde ambiental estão intrinsecamente entrelaçadas. A compreensão dessa complexa rede de interações oferece novas perspectivas sobre como promover a saúde e prevenir doenças, olhando para além do indivíduo e considerando o ecossistema em que estamos inseridos. O intrincado processo de recuperação após uma infecção parasitária como a de Luciana não se limita à erradicação do organismo invasor. Ele engloba um período de restauração fisiológica e psicológica, onde o corpo e a mente trabalham para retornar a um estado de equilíbrio. A pele, tendo sido o palco da invasão, requer cuidados específicos para reparar os tecidos danificados e restaurar sua integridade. Cicatrizes microscópicas podem permanecer, evidências silenciosas da batalha travada. Agora, pense na pele como um tecido dinâmico, com uma capacidade notável de regeneração. Após a eliminação da larva, o foco terapêutico se desloca para a cicatrização, a redução da inflamação residual e a prevenção de infecções secundárias. Cremes emolientes e hidratantes podem ser prescritos para auxiliar na restauração da barreira cutânea, enquanto agentes anti-inflamatórios tópicos ajudam a acalmar a pele irritada. Essa fase de recuperação cutânea é um processo gradual, que exige paciência e atenção aos detalhes, garantindo que a pele retorne à sua funcionalidade plena e estética. Para além da esfera física, o impacto psicológico de ter um organismo vivo se movendo sob a pele pode ser profundo e duradouro. A sensação de violação, de perda de controle sobre o próprio corpo, pode gerar ansiedade, estresse e até mesmo transtornos de estresse pós-traumático em casos mais severos. Luciana, como professora, precisou não apenas se recuperar fisicamente, mas também processar essa experiência traumática para poder retornar à sua rotina com confiança. Agora, considere como a terapia psicológica, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, pode ser fundamental nesse processo. A TCC ajuda os indivíduos a identificar e modificar padrões de pensamento negativos e a desenvolver estratégias de enfrentamento para lidar com a ansiedade e o medo associados à experiência. Através da reestruturação cognitiva e de técnicas de exposição gradual, os pacientes aprendem a dessensibilizar-se das memórias traumáticas e a recuperar um senso de agência sobre seus corpos. O apoio de amigos, familiares e grupos de apoio também desempenha um papel vital na validação das experiências e no fortalecimento da resiliência emocional. A reabilitação nutricional é outro componente essencial na recuperação pós-infecção parasitária. Parasitas frequentemente competem com o hospedeiro pelos nutrientes, podendo levar a deficiências nutricionais mesmo após a erradicação do invasor. Agora, pense na importância de uma dieta balanceada e rica em vitaminas e minerais para a recuperação do sistema imunológico e a reparação tecidual. Suplementos de ferro, por exemplo, podem ser necessários se houve perda de sangue significativa devido ao parasita, como em casos de ancilostomíase.
Vitaminas A, C e E, conhecidas por suas propriedades antioxidantes e cicatrizantes, são cruciais para a regeneração da pele e a manutenção da saúde celular. Um nutricionista pode desenvolver um plano alimentar personalizado, levando em conta as necessidades específicas do paciente e garantindo que o corpo receba os blocos de construção necessários para uma recuperação completa e robusta. A prevenção de recorrências é um pilar fundamental na gestão de infecções parasitárias, especialmente aquelas adquiridas através do contato com o ambiente. No caso de Luciana, a conscientização sobre os riscos associados ao contato com solo contaminado e a adoção de medidas preventivas tornaram-se imperativas. Agora, imagine a importância da educação em saúde pública para comunidades em risco. Programas que ensinam sobre higiene pessoal adequada, o uso de calçados em áreas propensas a parasitas e a importância de lavar frutas e vegetais podem reduzir drasticamente a incidência dessas infecções. A conscientização sobre o ciclo de vida dos parasitas e os modos de transmissão permite que as pessoas tomem decisões informadas para proteger a si mesmas e suas famílias. A história de Luciana, portanto, não é apenas um relato médico, mas um chamado à ação para a promoção da saúde e da prevenção em nível individual e comunitário. A persistência de sintomas cutâneos e a busca por alívio muitas vezes nos levam a um ciclo de autotratamento, onde pomadas de venda livre e remédios caseiros se tornam a primeira linha de defesa. Contudo, essa abordagem, embora possa oferecer alívio temporário para condições benignas, pode mascarar problemas mais sérios e até mesmo agravar a situação subjacente. A pele, em sua complexidade, pode reagir a uma infinidade de estímulos, desde alérgenos ambientais e alimentares até estressores internos e desequilíbrios fisiológicos. A dificuldade em diagnosticar a causa raiz reside na semelhança de muitos sintomas dermatológicos. Uma erupção vermelha e pruriginosa pode ser desde uma dermatite de contato comum, causada pela exposição a uma planta irritante ou a um novo produto de higiene, até uma manifestação cutânea de uma doença sistêmica, como lúpus ou uma infecção viral. Agora, imagine a situação de um indivíduo que desenvolve uma urticária recorrente. Inicialmente, ele pode atribuí-la a uma reação alérgica a algum alimento, mas após diversas tentativas de identificar o gatilho alimentar, sem sucesso, e a persistência das lesões, torna-se evidente que a causa pode ser mais complexa, talvez relacionada a estresse crônico, uma infecção oculta ou até mesmo um efeito colateral de algum medicamento, exigindo uma investigação médica aprofundada que vá além da simples exclusão de alimentos. A medicina moderna tem à sua disposição um arsenal de ferramentas diagnósticas que transcendem a observação clínica e o histórico do paciente. Testes de alergia, como o teste cutâneo de puntura ou o teste de IgE específica no sangue, são cruciais para identificar sensibilidades a alérgenos comuns. Contudo, em casos onde as causas são menos evidentes, exames mais invasivos podem ser necessários. As biópsias de pele, por exemplo, permitem a análise microscópica de amostras de tecido, auxiliando na diferenciação entre condições inflamatórias, infecciosas e neoplásicas. Agora, considere um paciente com lesões cutâneas persistentes e atípicas, que não respondem aos tratamentos convencionais. Uma biópsia pode revelar a presença de células anormais, indicando um câncer de pele incipiente, ou a infiltração de células inflamatórias específicas, auxiliando no diagnóstico de doenças autoimunes raras. Essas investigações, embora por vezes desconfortáveis, são indispensáveis para desvendar a verdadeira natureza de uma aflição dermatológica e direcionar o tratamento mais eficaz. A relação entre a saúde mental e as condições dermatológicas é um campo de estudo cada vez mais relevante. O estresse crônico, a ansiedade e a depressão podem exacerbar ou até mesmo desencadear uma série de problemas de pele. A pele, sendo um órgão altamente sensível às flutuações hormonais e neuroquímicas, reage a estados de estresse. Agora, pensem como um estudante universitário, sob intensa pressão acadêmica e privação de sono, pode desenvolver acne fulminante ou agravar uma dermatite atópica pré-existente. Essa conexão mente-corpo não é unidirecional. Problemas de pele crônicos e visíveis também podem impactar negativamente a autoestima e o bem-estar psicológico, criando um ciclo vicioso. A abordagem terapêutica, portanto, deve frequentemente integrar cuidados dermatológicos com suporte psicológico, reconhecendo que a cura completa muitas vezes requer atenção tanto ao corpo quanto à mente. A compreensão da pele como um ecossistema em si, habitado por uma vasta comunidade de micro-organismos, adiciona outra camada de complexidade ao diagnóstico e tratamento de afecções cutâneas. A microbiota da pele desempenha um papel vital na proteção contra patógenos e na modulação da resposta imune local.
Desequilíbrios nessa comunidade microbiana, conhecidos como disbiose cutânea, podem contribuir para o desenvolvimento de doenças como acne, eczema e rosácea. Agora, imagine a aplicação de terapias que visam restaurar o equilíbrio da microbiota cutânea, como o uso de probióticos tópicos ou a aplicação de pós-bióticos derivados de micro-organismos benéficos. Essas abordagens inovadoras representam um avanço na dermatologia, buscando tratar a causa raiz de muitas condições inflamatórias, em vez de apenas gerenciar os sintomas. A pele, longe de ser uma barreira inerte, revela-se um campo de batalha dinâmico onde a interação entre o hospedeiro e seus habitantes microbianos determina a saúde e a integridade da superfície corporal. A complexidade da cicatrização cutânea após uma agressão, como a causada por um parasita, transcende a mera regeneração de tecido. Envolve um intrincado balé celular orquestrado por vias de sinalização molecular que orquestram a inflamação inicial, a proliferação celular, finalmente, a remodelação do tecido. Agora, considere como a desregulação desse processo pode levar à formação de queloides ou cicatrizes hipertróficas, onde o crescimento excessivo de tecido fibroso cria relevos visíveis, por vezes, dolorosos. A resposta inflamatória, que em condições normais se resolve, pode persistir em certos indivíduos, alimentando a produção descontrolada de colágeno. Essa formação anormal de cicatrizes, embora não seja uma ameaça direta à vida, representa um desafio estético e funcional significativo, exigindo abordagens terapêuticas específicas, como a crioterapia ou a infiltração de corticosteroides, para mitigar sua formação e reduzir seu impacto. Além da resposta celular direta à lesão, o sistema imunológico desempenha um papel modulador crucial na cicatrização, interagindo com fatores de crescimento e citocinas que promovem a reparação. Contudo, essa interação pode ser complexa. Pense, por exemplo, em como a presença contínua de um corpo estranho, mesmo que inerte, pode prolongar a fase inflamatória da cicatrização, atrasando a remodelação e aumentando o risco de complicações. No caso de infecções, a resposta imune exacerbada ou prolongada pode danificar o tecido circundante, levando a uma cicatrização ineficiente e a um maior potencial para cicatrizes anormais. A compreensão dessa dinâmica permite o desenvolvimento de terapias direcionadas, como o uso de agentes imunomoduladores, para otimizar o processo de reparação e minimizar a formação de cicatrizes indesejadas, garantindo que a pele não apenas se recupere, mas o faça de forma funcional e esteticamente satisfatória. A dimensão psicológica da recuperação, embora muitas vezes subestimada, é tão vital quanto a física. A pele, sendo o nosso cartão de visitas para o mundo, carrega um peso simbólico imenso. Agora, imagine como um indivíduo que sofreu uma lesão cutânea visível, como uma cicatriz proeminente resultante de uma infecção grave, pode experimentar um impacto profundo em sua autoestima e nas suas interações sociais. A ansiedade de ser julgado, o receio de olhares curiosos e a sensação de alteridade podem levar ao isolamento social e a um declínio na qualidade de vida. A terapia de aceitação e compromisso, por exemplo, pode ser uma ferramenta poderosa nesse cenário, ajudando o indivíduo a focar em seus valores e objetivos, mesmo diante das limitações impostas pela condição física, promovendo uma autoimagem mais positiva e uma reintegração social mais plena. O processo de cura, portanto, abrange a totalidade do ser, reconhecendo que a saúde da pele está intrinsecamente ligada à saúde mental e ao bem-estar emocional. A reabilitação nutricional, quando a infecção parasitária compromete a absorção de nutrientes, exige uma abordagem que vá além da simples reposição de vitaminas. Pense, por exemplo, em como a saúde intestinal, essencial para a absorção de nutrientes, pode ser afetada. A disbiose intestinal, uma consequência comum de certas infecções parasitárias, pode necessitar de uma abordagem terapêutica que inclua a modulação da microbiota. O uso de prebióticos e probióticos, aliado a uma dieta rica em fibras fermentáveis, pode auxiliar na restauração do equilíbrio bacteriano, otimizando a absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que desempenham um papel crucial na imunidade e na saúde óssea. Essa abordagem integrada, que considera a saúde intestinal como um componente fundamental da recuperação geral, demonstra como a nutrição na reabilitação é multifacetada e exige uma compreensão profunda das interconexões fisiológicas do corpo. A prevenção de futuras infecções, especialmente em contextos onde o risco ambiental é elevado, demanda uma estratégia proativa que combine educação e intervenção. Agora, considere como programas de saúde pública focados em higiene rural, saneamento básico e acesso à água potável podem ter um impacto transformador na redução da incidência de doenças parasitárias.
A capacitação de agentes comunitários de saúde para identificar os primeiros sinais de infecção e orientar sobre medidas preventivas, como o uso de calçados e a lavagem adequada de alimentos, é um investimento valioso na saúde da população. A história de Luciana, ao ser compartilhada, serve como um poderoso catalisador para a conscientização, incentivando indivíduos e comunidades a adotarem práticas que minimizem a exposição a riscos, transformando a vulnerabilidade em resiliência através do conhecimento e da ação preventiva. A investigação aprofundada das condições dermatológicas revela um espectro de manifestações que vão muito além da superfície visível. A saúde da pele está intrinsecamente ligada a um delicado equilíbrio de fatores internos e externos, e o que pode parecer uma simples irritação pode, na verdade, ser um sintoma de processos sistêmicos complexos. Pense, por exemplo, na acantose nigricans, uma condição caracterizada pelo escurecimento e espessamento da pele, frequentemente nas dobras do pescoço, axilas e virilha. Embora possa ser confundida com uma questão puramente estética ou de higiene, sua presença é, na maioria das vezes, um indicador de resistência à insulina, um sinal precoce de diabetes tipo 2 ou de outras desordens endócrinas, como a síndrome do ovário policístico. A pele, nesse cenário, atua como um espelho, refletindo desequilíbrios metabólicos que exigem atenção médica imediata e intervenção terapêutica direcionada para prevenir complicações mais graves, como doenças cardiovasculares e neuropatias. Ademais, a pele serve como um portal para a detecção de deficiências nutricionais que podem comprometer a saúde geral. A fragilidade capilar, a pele seca e descamativa, ou a dificuldade na cicatrização podem sinalizar carências de vitaminas essenciais, como a vitamina A, crucial para a renovação celular e a integridade da barreira cutânea, ou a vitamina C, fundamental para a síntese de colágeno e para a proteção antioxidante. Agora, considere como um indivíduo com uma dieta restritiva, seja por motivos de saúde, escolha pessoal ou restrições socioeconômicas, pode desenvolver essas alterações cutâneas. A pele, nesse caso, torna-se um bioindicador, alertando para a necessidade de uma reavaliação nutricional, possivelmente, de suplementação para restaurar os níveis adequados de nutrientes, consequentemente, a saúde dermatológica. A intervenção, portanto, não se limita a tratar os sintomas na pele, mas busca abordar a causa raiz no organismo. A relação entre a saúde da pele e o sistema circulatório também é um aspecto frequentemente subestimado. Condições que afetam a circulação sanguínea podem manifestar-se cutaneamente de diversas formas. A insuficiência venosa crônica, por exemplo, pode levar ao aparecimento de úlceras varicosas, lesões de difícil cicatrização que surgem em decorrência da dificuldade do sangue em retornar das extremidades para o coração. Agora, pense em como a estase venosa prolongada, aliada a uma pele fragilizada pela idade ou por outras condições, cria um ambiente propício para a ruptura da integridade cutânea. A pele, nesse contexto, não é apenas um alvo, mas um sintoma, refletindo a saúde do sistema circulatório subjacente. O tratamento eficaz dessas úlceras exige, portanto, uma abordagem multifacetada, que inclua cuidados locais com a ferida, mas também a otimização da circulação e o manejo de fatores de risco associados. Outra camada de complexidade reside na influência de fatores ambientais sobre a resposta da pele. A exposição prolongada à radiação ultravioleta, UV, do Sol, por exemplo, não se limita a causar queimaduras solares agudas. Ela induz danos cumulativos ao DNA das células da pele, aumentando significativamente o risco de desenvolvimento de câncer de pele, desde o melanoma, a forma mais agressiva, até os carcinomas basocelulares e espinocelulares. Agora, considere como a falta de fotoproteção adequada, especialmente em indivíduos com pele clara e histórico familiar de câncer de pele, pode acelerar esse processo de dano celular. A pele, nesse cenário, age como um registrador histórico da exposição solar, e as manifestações de danos, como o aparecimento de queratoses actínicas ou lesões pigmentadas atípicas, são sinais de alerta para a necessidade de vigilância e medidas preventivas mais rigorosas, como o uso regular de protetor solar e exames dermatológicos periódicos. Por fim, a pele serve como um reflexo da saúde dermatológica em relação a doenças autoimunes. Condições como o lúpus eritematoso sistêmico podem apresentar manifestações cutâneas distintas, como o eritema em asa de borboleta no rosto ou lesões discoides que podem levar à atrofia e à despigmentação. Agora, pense em como a presença dessas lesões cutâneas, em conjunto com outros sintomas sistêmicos como fadiga, dores articulares e febre, pode auxiliar os médicos no diagnóstico precoce e preciso do lúpus. A pele, nesse contexto, não é apenas um órgão afetado,
mas uma peça-chave no quebra-cabeça diagnóstico, fornecendo pistas visuais que, quando interpretadas corretamente em conjunto com o quadro clínico geral, permitem a instituição de um tratamento que visa controlar a resposta autoimune e minimizar o dano a outros órgãos vitais. A jornada através das intrincadas interconexões que moldam nossa existência revela um panorama de dependências e influências, onde os limites entre o interno e o externo se tornam cada vez mais tênues. O corpo humano, um microcosmo em si, não opera em isolamento. Ele é um reflexo dinâmico de um mundo mais amplo, respondendo a sinais e pressões que emanam de ambientes diversos, desde a microscopicidade de um parasita até a vastidão de um ecossistema alterado. Refletindo sobre esta trajetória até agora, percebemos que os fios que tecemos não são apenas relatos isolados de desafios, mas sim um padrão emergente que ressalta a nossa intrínseca ligação com o mundo que nos cerca. Nessa perspectiva, as múltiplas facetas da saúde, antes talvez percebidas como entidades separadas, agora se fundem em uma tapeçaria coesa. As lições aprendidas, as vulnerabilidades expostas e as complexidades desvendadas ao longo desta exploração convergem, sugerindo um entendimento mais profundo e holístico. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que as nuances da nossa biologia e as exigências do nosso entorno interagem de maneiras que moldam não apenas o bem-estar físico, mas também a nossa própria percepção da realidade. O que outrora parecia simples, agora se desdobra em uma rede de causalidades e consequências, onde cada elemento desempenha um papel crucial na harmonia ou desarmonia do todo.